Como garantir que nós somos aqueles que estão interferindo certo? Porque os outros, às vezes, que falam e às vezes se afastam da gente e criticam a gente, acham muitas vezes que estão com a verdade. Então, utilizam essas questões para falar: olha, temos que falar lá contra aquele pessoal do Lente Espírita, o que o Rafael está falando também são doutrinas perniciosas, a gente precisa colocar um limite. E como diferenciar e saber que a gente talvez estaria num caminho coerente, talvez minimamente coerente, dizendo que, olha, existem doutrinas perniciosas e a gente gostaria de trazer um ponto, uma consideração sobre isso na construção desse diálogo. Como é que é isso para você? Sair dessa sinuca de bico? Essa é uma grande sinuca de bico. E eu digo para todos que estão me ouvindo, não parta do pressuposto que nós estamos certos e os outros estão errados, porque senão a gente está trocando 6 por meia dúzia, agindo com o outro da forma que não gostaríamos que agisse conosco. Porque vejam, a gente sempre diz que o outro está errado e nós estamos certos. Então, se a gente começar a achar dessa forma, a gente está fazendo exatamente o que as outras pessoas fazem. Qual é a proposta? A proposta é a gente entender que somos seres em construção. Relembrar a filosofia, e eu falo muito em filosofia, mas quando a gente abre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Sócrates e Platão são os precursores da doutrina espírita. E qual foi a frase célebre de Sócrates? Eu sei que nada sei. Então, se eu parto do pressuposto que eu nada sei, que eu estou em construção, eu posso mudar. Eu posso ouvir algo da Rosália que vai... Peraí, deixa eu raciocinar sobre isso. Peraí, Gabriel, acho que você tem razão aqui. A grande dificuldade é que as pessoas hoje não dão ouvido a mais ninguém. Elas partem de ideias prontas, ideias que estão dentro dela. Então, eu costumo dizer alguns passos. O primeiro passo, nós não sabemos nada, nós estamos em construção. Então, eu não posso dizer que o outro está errado, da mesma forma que o outro não pode dizer que eu estou errado. Qual é a segunda proposta? Eu preciso dialogar. Porque eu só vou saber se as minhas ideias têm ressonância, se as ideias do outro têm ressonância, se eu partir para esse movimento de diálogo, de construção. E o que as pessoas estão fazendo hoje? As pessoas se fecham dentro dos seus grupos. Elas só gostam de quem pensa iguais a elas. A própria rede social é um fenômeno disso. Porque eu só sigo quem eu gosto, quem pensa igual a mim. E eu tomo por partido, Gabriel e Rosália, eu leio todos os dias mais variadas mídias. Leio mídias de direita, mídias de esquerda, mídias de centro, porque eu preciso formar uma ideia que não seja uma ideia com um único flanco. Eu leio coisas que eu não gosto, porque o apóstolo Paulo dizia assim para mim, lê de tudo, retende o que for bom. Pode ser que o que eu estou retendo não seja o melhor neste momento, mas eu estou em construção. Eu não posso partir do pressuposto que eu só vou ler essa coisa, porque essa coisa é a boa. Então eu parto para ler, para escutar propostas que sejam diferentes da minha. Então vejam, eu hoje escuto o Divaldo Pereira Franco, que eu adoro, mas escuto o Adoro Encontre também, por que não? Eu escuto as mais variadas propostas porque eu preciso passar tudo pelo crivo da razão para formar o Rafael. O Rafael não vai ser nem igual ao Divaldo, nem igual a Dora. O Rafael não vai ser igual a um ou igual ao outro. O Rafael é o Rafael. Ele é um ser em construção. Então, já disse uma primeira, já disse uma segunda, agora eu quero dizer uma terceira. O que vai ser a chancela se eu estou indo por um bom caminho ou indo por um mau caminho? Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus colocou no nosso caminho, colocou no mundo para ser o nosso modelo e o nosso guia? Jesus. Então, o modelo é Jesus. Se eu estiver indo conforme Jesus, eu estou pelo bom caminho. Se eu estiver indo contrário a Jesus, talvez eu não esteja indo pelo bom caminho. Mas muitos vão dizer, nas suas interpretações subjetivas de Jesus, Rafael, você está totalmente contra Jesus. Mas aí a gente pega a fala de Jesus na sua essência. João, capítulo 13, versículo 35. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Vamos pegar o último período eleitoral. As pessoas se amaram ou se odiaram? Se odiaram, não estavam seguindo Jesus.
As pessoas se aproximaram ou se dispersaram? Se dispersaram, não estavam seguindo Jesus. Quando eu aponto o dedo em riste para alguém, quando Jesus não apontou o dedo em riste para ninguém, as pessoas estão seguindo ou não Jesus? Então, o que eu quero dizer para os ouvintes do podcast Lente Espírita, não acreditem no que o Rafael está dizendo, mas não abdiquem da tarefa de pesquisar, de ler, de formar a própria convicção, de deixar de ouvir pessoas porque são médiuns experimentados, palestrantes experimentados. Formem a sua convicção com o que vocês conseguem atingir hoje. E para colocar um fio de conduta em tudo que vocês estão lendo e aprendendo, utilizem o bom senso de Kardec e façam um escrutínio com a proposta de Jesus. A forma como estou agindo está me levando ao amor ou está me levando ao ódio e à indiferença? Então, acho que a proposta, Gabriel, passa por aí. E há um pequeno verso do Padre Zezinho, porque também já foi católico, que ele dizia assim: um dia, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia, e ao final do dia eu sei que eu seguiria muito mais feliz. Ou seja, qual o caminho? É a criança perguntando para o mestre: como eu faço para ser feliz? Ame como Jesus, pense como Jesus, viva como Jesus, sorria, sinta como Jesus, e ao final do dia você seguirá muito mais feliz.